Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de português. Na página 288, vamos falar sobre o uso do eu e mim, tá? Temos uma tirinha, tá? Em que temos uma criança pintando e um diálogo. Pode emprestar o amarelo para mim? Pintar aqui rapidinho? E a professora chega: para eu pintar. Tá bom, mas me deixa usar antes, tá? Então, vemos que nesta tirinha, a criança utilizou o mim errado, tá? Porque é normal a gente confundir a utilização de mim e eu, tá? E é mais por vício de linguagem do que por regra, tá? Então, vamos aprender como utilizá-los corretamente, tá? O pronome pessoal de caso reto eu sempre funcionará como determinante de verbo, tá? Ou seja, é a ele que o verbo se adapta. E assim como acontece com todos os pronomes do caso reto que atuam como pessoa do discurso, tá? Então, quer dizer que esse pronome ele comanda e executa a ação, tá? E não sofre. E na tirinha, tá? A criança que pediu lápis amarelo, tá? Para o colega, é a mesma que usará vai utilizar e executar a ação, tá? De pintar. Então, ficaria eu vou pintar, tá? Porque é ele que vai executar a ação, tá? E o pronome, tá? Pessoal do caso oblíquo, mim, ele sempre vai sofrer as ações do verbo. Ele não executa, ele não comanda, ele sofre, tá? Então, tenha sido a ação executada pelo pronome eu ou qualquer outro, tá? Então, aprendemos que o eu vai executar, ele comanda o verbo, e o mim, ele sofre as ações do verbo. O verbo não se adapta a ele. Então, com isso eu peço que faça exercício da página 289, ok? E agora, lá na página 294, vamos falar sobre o advérbio, tá? Temos um texto, tá? Em que temos a palavra em negrito: só, de novo, agora, ainda, não, bem, atrás, tá? E todas essas palavras, elas exprimem a ideia de tempo, de modo, negação, intensidade, exclusão, inclusão, tá? E todas elas complementam o sentido, tá? De um termo que ou as antecede ou as sucede, tá? E essas palavras são consideradas de advérbio ou locução adverbial, tá? E o advérbio é a palavra invariável, tá? Que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, tá? E eles são classificados de acordo com a ideia que eles querem transmitir. Ou seja, eles podem ser de afirmação, qual é o caso do sim, certamente e etc. Eles podem ser de dúvida, talvez, certo, provavelmente. Pode ser de intensidade, que é muito, pouco, bastante. De modo, que é bem, mal, assim, depressa. De tempo, hoje, agora, amanhã. E de negação, que é não, tão pouco. Então, todos os advérbios terminados em mente, em sua maioria, eles são derivados de adjetivos, tá?
como é o caso do claramente, certamente, livremente, tá? Locuções adverbiais, tá? E assim como todas as locuções, essas são classificadas quando exercem a função de advérbio, tá? Que é o caso do as cegas, as claras, à toa, às pressas e etc, tá? Vamos ver um exemplo? Gosto de acompanhar o trabalho passo a passo. Passo a passo está fazendo uma locução adverbial, tá? Então, aprendemos um pouco sobre os advérbios e suas classificações. Com isso, eu peço que faça o exercício da página 296 até a página 298, ok? Beijos e até a próxima aula.